Glória a Deus. Vamos estender a mão aqui para a irmã Liliane, que o Senhor possa estar abençoando a vida dela. Deus, nós te louvamos e engrandecemos pela vida da tua filha, por tudo que o Senhor, meu Deus, tem feito na vida dela e através da vida dela neste lugar. Peço que o Senhor abra as portas dos céus, abra, meu Deus, o entendimento, meu Deus, de cada um de nós, para que tudo aquilo que o Senhor ministrou ao coração da tua filha, venha sobre nós e tragam frutos de arrependimento e frutos que permaneçam. Sê com a tua filha e dê a vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Como é bom estarmos na casa do Senhor, né? Eu sempre, quando eu chego assim na igreja no domingo, eu sempre falo a mesma coisa, mas é porque é verdade. Não há lugar melhor para a gente iniciar a nossa semana do que diante de Deus. Não existe, irmãos. É um privilégio, é uma dádiva nós estarmos aqui como igreja para ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, quando eu estava estudando e pedindo ao Senhor sobre o que o Senhor queria falar com a igreja, começando pela minha vida. E aí o que me veio assim, nós vivemos num tempo, irmãos, em que tudo é superficial. As informações, é tudo muito pronto, é tudo muito rápido, tem que ser tudo muito para ontem. As pessoas hoje utilizam a inteligência artificial para pensar por elas. O pensamento, ele está sendo o quê? Demandado para uma máquina. Porque é mais fácil você chegar num computador e perguntar o resumo de um texto do que você parar e ler esse texto. Porque é mais fácil você pedir para uma máquina, para ela fazer uma análise de um texto bíblico, do que você parar e tirar as suas próprias conclusões daquele texto. Então é tanta informação, tanta informação, tanta informação, que a nossa mente, ela começa o quê? A criar atalhos, nos deixando preguiçosos para ler. E sem a meditação da palavra, não existe fé perseverante. E a gente vai falar hoje sobre a perseverança na fé. E que tem tudo a ver com esse modismo de que tudo é relativo. Meus amados, nós vivemos tempos terríveis. A apostasia está tomando conta de toda a igreja, e isso é bíblico. As pessoas estão criando um Deus para si, para que atendam os seus desejos e os seus sonhos. E estão virando as costas para o que a palavra realmente diz. Mas se nós não lemos a Bíblia, se nós não meditamos nela, qualquer coisa que ouvimos, nós vamos ter como verdade. E que fé é essa que nós estamos, então, amadurecendo, plantando? O que nós vamos colher lá na frente? Imagine só. Imagine um pai que está ensinando uma criança pequenininha a andar. Ela tem todo aquele desequilíbrio, ela não consegue levantar. E ele segura a mãozinha dela. E ele leva, e essa criança cai, e ele estende a mão, levanta. Vamos continuar. Assim é o nosso Deus conosco. Deus sempre está nos levantando, nos ensinando a andar nos caminhos dele. Só que esse pai que está ensinando essa criança a andar, ele também quer que ela aprenda a andar e que ela se torne independente, firme, para a caminhada dela. E assim é Cristo conosco. Cristo, ele requer dos seus filhos
Sim, meus amados, Cristo requer dos seus filhos obediência. Cristo requer dos seus filhos que, assim como aquele paizinho que está ensinando aquele bebê a andar, a gente ande de mãos dadas com ele, mas que a gente aprenda a andar em seus caminhos. Isso é uma perseverança. A criança vai cair várias vezes, vai levantar, vai cair, vai levantar, mas chega um momento em que ela dispara. E onde é que está a nossa fé? Nós ainda estamos com aquele bebê que precisa de ter sempre alguém me levantando e me conduzindo, ou eu já estou conseguindo andar sozinha? Porque eu já aprendi o caminho do meu Senhor, eu já estou no caminho do meu Senhor. Se eu não consigo andar sozinha, como é que eu vou mostrar para as outras pessoas o caminho que é Jesus Cristo? Então, nós precisamos perseverar. A nossa vida cristã, ela é um processo. O texto que nós vamos ver hoje está em Romanos 5. E Paulo ali, ele traz uma grande verdade sobre o cristão, que é a justificação na fé. Paulo vai falar. O que é, Liliane, justificação na fé? É a base da nossa fé, da nossa salvação. A justificação é quando Cristo, lá naquela cruz do Calvário, derramou todo o seu sangue. Foi feito pecado no meu lugar e no seu lugar. Por isso toda a honra, toda a glória é dada ao nome de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o único caminho. E a justificação vem ali naquela cruz, onde Ele levou os meus pecados e os seus. Então, quando Deus hoje olha para os nossos pecados, sabe quem Ele vê? O sacrifício, o sangue de Jesus, cobrindo os seus filhos, porque a Bíblia diz que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. A todos quanto o receberam. Você já recebeu Jesus? Você realmente é lavado pelo sangue do Cordeiro? Então, Paulo nos mostra aqui em Romanos que quando nós entendemos a justificação, e que aquele sacrifício de Jesus rasgou um véu de cima para baixo, e agora o homem tem paz com Deus. O homem foi reconciliado com Deus. Aí nós entendemos que as tribulações da vida, elas não são uma punição do nosso Pai eterno sobre nós, mas é um instrumento que Deus usa para fortalecer a nossa fé, nos fortalecer como filhos dele. Então eu convido a igreja a abrir suas Bíblias, vamos ao texto. Romanos, capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 ao 5. Olha só, irmãos, quanto a Bíblia nos ensina. Paulo diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Assim, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Irmãos, só essa palavra por si só, ela já explica tudo, porque a Bíblia, ela é muito simples da gente entender. Sabe esse amor que é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo?
Nós somos os únicos que podemos ler e ser ensinado pelo autor do livro. Glória a Deus, irmãos. É o Espírito Santo que nos ensina. Ele é o autor das Escrituras. Mas nós deixamos de meditar e aprender o que eles dizem para ficar dando ouvidos a homens, que ensinam palavras de homens, que distorcem a palavra de Deus, que pegam a metade de um versículo e colocam aquilo que eles querem, porque eles falam ao povo o que eles sabem que o povo quer ouvir. Que fé é essa? E uma fé dessa forma, moldada assim, ela não consegue resistir às tribulações. Porque ela não tem raiz. Fica como aquela plantinha, sabe? Que a gente cavou só um pouquinho ali, aí ela não afunda a raiz. Quando vem um vento, uma chuva, leva, irmãos. Assim é a fé, que hoje em dia está sendo proclamada por aí. E nós, muitos de nós, que frequentam uma igreja, que vêm aos domingos, que ora, estão sendo enganados, estão vivendo uma fé totalmente superficial. E é por isso que nós vemos tantos irmãos que vêm, quando começam a vir os problemas, as tribulações, a primeira coisa que ela faz é virar as costas e sair. Mas nós temos também um outro, lá na outra ponta, que é aqueles que usam Deus, acham que usam, porque não estão usando, ó, Teti, não está mesmo, como pronto socorro. Ai, meu Deus, eu estou doente, eu estou aflita, eu estou isso, eu estou aquilo, corre para a igreja. Aí você vê os irmãos na campanha, 6 horas da manhã, meia-noite, 3 horas da manhã, o irmão aqui. Aí ele recebe a benção dele. Cadê o irmão? O irmão sumiu. Aí isso nos faz lembrar que Jesus curou 10 leprosos. E disse que eles fossem ao sacerdote para se purificar. Quantos voltaram para agradecer? E esse ainda era samaritano. Na nossa linguagem, não ia ser nem crente. Ia ser alguém que provavelmente nem conhecia Jesus. Essa é uma fé superficial. Eu uso pelo meu interesse. Eu não venho para cultuar ao meu Deus. Eu venho porque eu criei um Deus que vai satisfazer os meus sonhos e os meus desejos. É isso que o mundo hoje secular está colocando e implantando a rodo, irmãos, pelo mundo inteiro. Mas nós vamos refletir aqui juntos o que Paulo quer dizer com essa passagem. Essa passagem nos ensina o quê? Que a fé cristã e o cristianismo, ele é um processo. Ele é um processo, irmão. Quando vocês virem alguém falar assim, tem umas pessoas que elas se acham muito, muito santa, muito espiritual, já era para ter sido, então, colhida. Porque quando a gente está assim, perfeita, Deus colhe. Então, se está por aqui no meio, todo mundo aqui, ó, igualzinho. Todo mundo aqui falha. Todo mundo aqui carece extremamente da misericórdia e da graça de Deus. E aí Paulo vai dizer assim, ele fala, vai vir uma sequência. A tribulação, você vai viver a tribulação. Aí você vai produzir com essa tribulação a perseverança. E a perseverança, ela vai produzir esperança. Vocês estão comigo? Vamos guardar essa sequência porque ela é importante. Eu vou ter a tribulação, eu vou viver essa tribulação, aí eu vou persistir. Eu não vou desistir. Porque eu sei quem está comigo. Dessa perseverança que eu vou produzir experiência. E dessa experiência, eu vou produzir esperança. Vamos refletir um pouquinho como isso é o processo da vida cristã? Quando as pessoas falam assim, às vezes,
todo mundo muito preocupado. A segunda vinda de Jesus, vai ter terceira guerra mundial. Irmãos, o Apocalipse já está tudo lá. Se preocupe em salvar a tua alma, porque isso é a coisa mais importante da tua vida. E dessa forma, salvar e levar esses que estão indo para a perdição, para a condenação, para que eles conheçam a Jesus. Não se preocupe com o que vai acontecer. Nós somos povo de Deus, geração eleita. Jesus disse que quando a gente visse todos esses sinais, a gente levantasse nossos olhos, porque está perto a nossa redenção. Mas nós estamos proclamando o Evangelho para levar essas pessoas que estão perdidas para Jesus? Ou nós estamos preocupados só com os acontecimentos? Que já está tudo no Apocalipse, irmãos. Tudo está no Apocalipse. Na verdade, a gente já sabe até como termina. Não precisa se preocupar com isso, não. Mas se preocupe em levar pessoas para Jesus. E não é numa fé sem raízes que você vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque nós estamos numa geração que a informação vem de todos os lados. Mas você está embasado na palavra? Para levar o confronto? Para levar a palavra? Para dizer que o Evangelho é arrependimento? Que o Evangelho é conserto de vida diante de Deus? É abandono de pecado? Esse é o Evangelho. João Batista pregou arrependimento e conversão. Jesus pregou arrependimento e conversão. Ah, mas Jesus perdoou todos os pecados. Glória a Deus. Mas ele também dizia, vá e não peques mais. E você está preparado para evangelizar? Ou só para dizer para o irmão, ou para aquele que vem para Jesus que vai dar tudo certo, que a sua vida vai ser um mar de rosas? A pessoa que vai ouvir pode gostar, mas você está mentindo. E quem mente é filho do diabo. Não é o que a palavra diz. Jesus não veio trazer vida fácil para ninguém. Jesus veio trazer salvação para o seu povo. E aqui Paulo está dizendo, vocês vão ter tribulação, perseverança, experiência e esperança. Jesus disse o quê? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus disse mais o quê? No mundo tereis aflições. Sabe o que ele prometeu para a gente? Que estaria conosco todos os dias. Isso é promessa do Senhor. Viu como é uma inversão de valores? Aí Paulo aqui, ele está dizendo que a tribulação ela é o ponto de partida, meus irmãos. Quando nós estamos passando determinadas fases da nossa vida, a perseverança ela faz com que a gente se mantenha firme na obediência a Deus, principalmente. Porque a nossa vida cristã não pode ser um interesse. Eu vou servir a Deus porque Ele é bom para mim. Porque quando vem a tribulação, a gente vê quem é crente de verdade, quem é crente nominal. Eu já estive doente, muito doente há uns anos atrás, desenganada, e muitas pessoas falavam, vai em tal lugar que, né, tem pessoas que oram, tem pessoas que fazem isso, tem pessoas que fazem aquilo, tem isso e tem aquilo. Irmãos, e eu falei, está minha irmã aqui para testemunhar. Eu disse assim, se o Jesus me curar, amém. Todos vão ver a glória dele na minha vida. Se o Jesus não me curar, eu vou ver a glória dele. Porque a gente tem que ter uma fé enraizada em Deus. Eu não estava num leito à toa. Eu estava num leito porque Deus permitiu e eu precisava passar por aquilo. Para hoje estar aqui, ensinando vocês. Senão eu não estava não, viu, irmãos? E aí a gente aprende. E a tribulação, ela faz você ser mais forte. Porque você passa por aquilo. Aí vem a experiência. Lá na frente você tem outros tipos de enfermidade. Mas aí você lembra. Aquela prova não te matou. Você está aqui hoje. Então você já tem experiência. De que o caminho é estreito. Mas que Jesus está com você. E você consegue passar.
E muitas vezes tirar as pedras do caminho, irmãos. Porque as tribulações não são pedras. Tem algumas pedras grandes que a gente já experimentou os problemas, dá para a gente desviar. Só que o que faz a gente derrapar e se machucar são as pedrinhas, pequenininhas que a gente não vê. E Paulo está dizendo, esse é o processo cristão. A perseverança, ela vai fazer com que a certeza de que, independente do que você está passando, Deus está com você. Mas Paulo também está ensinando aqui que perseverar não é só resistir ao sofrimento. É aprender com ele. Você está aprendendo com o que você está passando, irmãos? Eu enterrei pai e mãe. É uma dor muito grande. Foi um sofrimento muito grande. Mas sabe o que eu aprendi diante de toda essa dor? Que o meu pai, ele nunca me abandonou. Ele estava comigo ali, porque naquele dia ele disse para mim assim, filha, José foi meu servo para te criar, mas o teu pai sempre fui eu. Eu não estava órfã. Foi na dor que eu aprendi o amor de Deus. Você entende que o sofrimento faz a gente aprender, mas será que nós estamos aprendendo ou nós só estamos murmurando e perguntando para Deus, por que eu estou passando por isso? Para que, Senhor, por que eu estou passando isso? Eu sou uma pessoa tão boa. Não, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. Olha, te dar um spoiler, como os jovens dizem. Você não é bom. Muito menos eu. Bom é só Deus. Aí você fala, por que eu estou passando isso? Eu não mereço. Merece. Todos nós pecamos. E destituídos nós estamos da glória de Deus. Então, ao invés de perguntar, Senhor, por que eu estou passando por isso? Né? E aquele vitimismo, e aquela choração, você não aprendendo. Vai ficar mais tempo, entendeu? Passando isso, porque você não está aprendendo com o teu sofrimento, com a tua tribulação, o que Deus está te ensinando, irmão. Muda a sua pergunta, fala assim, Senhor, para que eu estou passando por isso? Me mostra. Para que eu possa o quê? Amadurecer, crescer, para passar logo por essa provação, minha irmã. Vão vir outras? Vão. Mas aí você já vai estar mais forte. Você já sabe para os pés de quem você vai. Entendeu o que é perseverar na fé? Quantos, quando vêm esses problemas, eles desistem? Eles desistem. E quantos estão desistindo com tanta facilidade, irmãos? Às vezes porque um irmão olhou para ele atravessado, já desistiu. Não vou mais para aquela igreja. Outro dia eu ouvi uma frase que dizia assim, antigamente, os pastores, eles pregavam sobre pecado e o povo mudava de vida. Corrigia, né? Hoje em dia, se você prega sobre pecado, o povo muda de igreja. Vou para uma igreja onde eu vou me sentir à vontade. Bem, porque Deus me ama e eu posso fazer o que eu quero. Isso é muito triste, irmãos. Isso é de doer o nosso coração. Porque nós sabemos o que a Bíblia fala sobre isso. E aí Paulo vai mostrar que através desse sofrimento nós vamos crescendo. E o que isso quer dizer para a nossa vida, Liliane? Quer dizer que a gente vai continuar orando, mesmo quando Deus parece estar em silêncio. Nós vamos continuar amando, mesmo quando é difícil perdoar. Nós vamos continuar servindo, mesmo quando nós não somos reconhecidos. Nós vamos continuar confiando, mesmo sem entender por que a gente está passando por essa luta. Isso é perseverança do cristão.
É não desistir da caminhada com Cristo, mesmo sabendo que o caminho ele é estreito. E será que nós estamos tendo essa perseverança? Porque a perseverança vai passar pela palavra. Outro dia aconteceu uma coisa muito triste, irmãos. Eu conversava com uma mulher, que ela é de uma dessas igrejas grandes neopentecostais, e a gente começou a falar, e eu falando sobre essa questão muito delicada, né, de você querer Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. E aí eu disse para ela, olha, o apóstolo Paulo, eu disse assim, Paulo diz isso e isso. Aí ela disse assim, irmãos, mais de 10 anos de igreja. Quem é Paulo? Aí eu disse, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo que diz isso, 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 isso. Aí ela ficou, você já leu o Novo Testamento? Não. O Antigo? Não. Você leva a Bíblia para a igreja? Não. Sabe por quê? Porque é condicionado. Olha a gravidade disso, irmãos. Estão condicionando a fé a você vir pedir. Porque se uma pessoa ali começa a ler, por que a verdade ela liberta? Porque você começa a ler e fala, não, peraí, não pode ser tudo flores na minha vida, porque Paulo está dizendo que eu vou ter tribulação. E eu preciso aprender a perseverar nessas tribulações. Porque o Senhor disse que aquele que perseverar na fé é que vai ser salvo. Então tem alguma coisa errada nisso que eu estou ouvindo. Mas é muito fácil enganar quem não sabe. Uma pessoa que não sabe ler, não é muito fácil a gente falar para ela, faz isso, faz aquilo. Ela não sabe o que ela está lendo. Então isso é muito triste, mas muitos de nós aqui também somos assim. Talvez se eu falar assim, gente, ganha um chocolate, quem primeiro abrir agora em Naum, vai falar, Naum? Não tem na minha Bíblia, tem. E foi um grande profeta. Então nós não sabemos nem a quem nós servimos, porque nós não conhecemos a palavra que Ele deixou. Como é que nós vamos perseverar nos momentos difíceis? Nós já estamos em momentos dificílimos. A igreja já é atacada de forma velada, mas ela já é muito atacada. Nós somos atacados. Muitos de nós estão com vergonha de andar com essa Bíblia aqui, ó. Com vergonha. Mas esqueceu que Jesus disse que aquele que se envergonhar dele aqui, ele vai se envergonhar diante de Deus. Não tenha vergonha do que você é e do Deus que você serve, meus irmãos. Então, assim é a nossa fé. Vou dar um outro exemplo que vai ficar mais claro. Pensa aqui comigo. Uma pessoa plantou ali uma roseira. Aí ela vai regar todo dia, ela vai adubar. Todo dia ela vai lá e vê aquele galinho seco, né? Aquela coisinha seca, não vai vingar, não vai vingar, não vai vingar, mas ela continua molhando, regando. Aí até que um dia, no tempo dessa roseira, ele chega e ela floriu. A azaleia faz muito isso. Ela está florida. Se ele tivesse desistido de regar e adubar, ela não teria nascido e florido. Assim é Deus conosco. Deus está nos regando com fé. E no tempo de Deus, uma outra grande falha atual é que a paciência foi tirada, parece que ela foi arrancada da Bíblia. É no meu tempo, não é no tempo de Deus. Eu pedi, mas o Senhor não me respondeu. Irmãos, Deus falava com Abraão, às vezes demorava 30 anos dele falar para falar novamente. E Abraão perseverava na fé. Aí Deus te deu uma promessa, passou, não, essa promessa não vai cumprir, porque é o tempo de Deus, não é o nosso. Qual é a nossa esperança? A nossa esperança é Cristo. O que a Bíblia nos fala sobre essa perseverança na época das aflições? Se você é uma pessoa perseverante, quando vier a doença, quando vier a crise familiar, a crise no trabalho,
você vai saber que Deus está do teu lado, irmãos. E que por mais que esteja difícil a situação que você está passando hoje, quem está contigo na trincheira não vai te abandonar. Ele vai te carregar se você estiver ferido, mas abandonar, ele não te abandona. Então você continua perseverando. Você vai no seu estudo. Tem que fazer 5 anos de faculdade, dia após dia, porque você é perseverante. É por isso que o que Paulo está ensinando aqui é que essa perseverança que eu tenho na minha fé, eu levo para as outras áreas da minha vida. Quantos de nós começam os projetos e deixam pela metade? Quantos de nós começa aqui uma faculdade 5 anos para formar, tem que ir toda semana, larga no começo ou no meio? Não perseverou. E o crente que não perseverar, ele não vai ver a glória de Deus. Paulo, hoje na escola bíblica, nós estávamos estudando aqui, Paulo diz, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Em algumas traduções vai estar, perseverei na fé. Porque o guardar aqui não é guardar para si, é guardar algo precioso que não pode ser modificado. Você está seguindo a tua carreira? Você está combatendo um bom combate? Você está perseverando na sua fé? Sem isso, a gente não vai ver Deus. Porque Paulo segue e diz, agora eu vou trocar tudo isso pela coroa de justiça. E você está combatendo esse bom combate, meu irmão? Então, essa reflexão, hoje, é porque para a gente entender que Cristo requer de nós uma fé que não é de aparência. Não é uma fé maquiada. Não é uma fé em que eu tenho que mostrar para o outro que eu sou espiritual e eu me importo mais com o que o outro pensa de mim do que Deus pensa de mim. Isso aí é uma fé de maquiagem. Porque aquele que serve a Deus, ele sabe que o princípio do amor é a humildade. Aquele que serve a Deus, ele sabe que o princípio do amor é que ele não é nada. Tudo que ele é e tudo que ele tem, vem do Espírito Santo de Deus. Vou me vangloriar de quê? Se tudo que eu tenho é Deus que me dá. São princípios. Princípios não podem ser negociáveis e nós estamos negociando os princípios da Bíblia, irmãos. Em troca de quê? De um afago, de um elogio. De coisa tão pouca, tão pequena. E a gente está se vendendo. Sendo que nós temos um tesouro lá na eternidade. Eu estou desistindo da minha fé. Cristo não apenas mostra o caminho. Meus amados, Jesus Cristo, Ele é o caminho. Jesus, Ele só não fala do amor. Ele é o amor. Ele é o amor encarnado. Não há outro caminho. Se prega tantas coisas por aí, que os cristãos só falam que Jesus é o único caminho. Não importa o que os outros pensam. Não importa o que as pessoas estão levantando e dizendo que tem outros caminhos. Isso é mentira. O único caminho é Jesus Cristo. Agora, para isso, você tem que ter uma fé e perseverar nos caminhos do Senhor. E saber que o nosso galardão não está aqui, está lá. Que o Senhor nos abençoa porque Ele quer. Não precisa correr atrás de bênção, não. A Bíblia diz, e a Bíblia não mente, que as bênçãos vão seguir aqueles que obedecem. Então, obedeça a Deus que a bênção vai vir. Confie nele nas horas difíceis que você vai ser abençoado. Porque a maior bênção Ele já te deu, salvação. A salvação eterna da tua alma. Porque todas as tribulações que nós passamos, Paulo mesmo diz, não vão ser nada comparado ao que nós vamos passar lá na eternidade. A Bíblia diz isso o tempo todo, que nós vamos passar por tribulações e perseguições. Então, como é que nós nos damos ouvido de que, não, que a vida do cristão ela tem que ser tranquila, que tudo tem que ser bom? Porque nós estamos dando ouvido a um cristianismo liberal que está tomando conta das igrejas. E que diz que essa palavra aqui não é a palavra de Deus absoluta.
que ela contém a palavra de Deus. Mas para o cristão, essa aqui é a palavra de Deus. É a única fonte que nós temos de fé. São as Escrituras, esses 66 livros. Mas a gente nem sabe disso. Então, tudo é relativo. Então, Cristo, o que Ele fala é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o início e o fim. Irmãos, isso já está por si só dizendo, só é Ele. E você está emprestando teus ouvidos? Sim, tem pessoas aqui que estão emprestando seu ouvido e seu coração para coisas que são da carne. Se só existe um caminho, você está se afastando dele. O caminho que leva à perdição, ele é largo. Vai te mostrar muita coisa boa aos olhos humanos. Mas o fim deles, está escrito aqui nesse livro, é a morte. E é a morte eterna. Não se afaste de Cristo. Irmãos, Jesus Cristo, Ele é o início, Ele é o meio e Ele é o fim da nossa fé. Só Ele. Então, como aquele pai, no início que a gente viu que está ali, ensinando o filho a andar, se você hoje ainda não aprendeu a andar nos caminhos de Jesus, o caminho é estreito, a porta é estreita, mas ela vai levar à salvação. Volta para Ele hoje. E eu não estou dizendo isso aqui para pessoas que não são crentes, não, viu? Eu estou dizendo para pessoas que estão sentadas aqui, que são crentes, que estão nos ouvindo. Você pode estar sentado, falando com Deus, sem nunca ter conhecido. Só que naquele dia, Jesus disse, muitos dirão, Senhor, Senhor, em Teu nome eu fiz tantas coisas. Em Teu nome eu fui todo domingo para a igreja. Em Teu nome eu dei dízimo, oferta. Mas eu não perdoava meu irmão. Eu fofocava, eu falava, eu maldizia. Mas eu estava lá na igreja. Eu levantava minha mão. Eu até orava em línguas. E aí Jesus vai dizer o quê? Eu não te conheço. Afasta de mim, vós que fazei a iniquidade. Sejam conhecidos. Jesus te conhece pelo teu nome. Ele vai me chamar pelo nome. Você pelo nome. Mas se você está aqui hoje e está fora dos caminhos do Senhor, se você não está andando com Ele pelo caminho estreito, você está no caminho largo, é hora de voltar. Eu tenho uma boa notícia para você. Jesus te ama. Ele morreu por você naquela cruz, para te dar salvação eterna. E nenhum que vai até Ele, Ele lança fora. Então, volta para o caminho dEle. Não sai desse caminho, não. Então, eu deixo aqui uma reflexãozinha para nós, assim, durante a semana. Para a gente refletir, assim, quando a gente estiver orando. Amado, onde você está desistindo facilmente? Onde? Onde é que você está desistindo tão facilmente e que Deus pode usar essa tribulação que você está passando para você poder crescer? Reflete isso, o Espírito Santo vai te falar onde é. Todos nós temos áreas assim vulneráveis. E é nisso que o inimigo se aproveita. É na fragilidade que ele vai se aproximar. Então, se o seu coração se encontra cansado, irmãos, às vezes durante a nossa jornada, nós somos humanos. A gente se sente cansado. Moisés ficou cansado. Elias ficou cansado. Jesus ficou cansado. A gente cansa. Mas aí tem uma historinha ali na Bíblia, que eu vou finalizar com ela, que serve para nós. Os apóstolos estavam num barco, eles estavam indo para uma outra margem. Jesus foi encontrá-los caminhando sobre as águas. E aí Pedro disse, Senhor, eu vou até ti. E olha que interessante, Jesus chamou Pedro? Não.
Pedro era intempestivo. Eu vou. E aí ele foi. Então vamos ser como Pedro? Senhor, eu vou até aí. Porque eu confio que se eu me afundar, o Senhor me puxa. E Pedro caminhou. Sabe o que essa passagem nos diz? Que nós temos que ser como Pedro. Nós temos que olhar para Jesus. Por mais que o caminho é impossível, eu vou chegar até Ele. Não olhar para as ondas. As ondas vão estar embaixo dos meus pés, mas se eu cair, o meu Salvador está ali para me pegar. Porque Ele é que é a nossa salvação. Então não deixe que a tribulação, que os problemas, que o desânimo, seja em qual for a área da sua vida, esteja falando para você desistir. A Bíblia diz que no final eu vou ter experiência, eu vou ter esperança. A esperança, a nossa esperança se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele disse que estava indo para a casa do Pai preparar morada para nós. E Ele está preparando. Essa morada está lá. Essa é a nossa esperança. Paulo fala que no final vai ter fé, esperança e o amor. Só fica o quê? O amor. Por quê? Porque a fé a gente não vai precisar mais, porque a gente chegou na casa do nosso Pai. E a nossa esperança é Jesus. Ele estava lá e Ele nos alcançou. Mas o amor, tão pouco falado. Entre os dons é o que nunca é falado, mas Paulo diz que é o maior de todos os dons, é o dom do amor. Esse a gente leva com a gente. Esse vai com a gente. Então, qual é o amor que nós estamos guardando? Qual é a fé que nós estamos perseverando? E aí eu peço que a igreja se levante. Vamos orar. Entregando as nossas tribulações, confiando em Deus que Ele é por nós. Põe a sua mão no coração. Agora, meus irmãos, você e Deus. Só você e Jesus. Só você e Jesus. Sinta o amor do Pai no teu coração. Ele te ama. Irmãos, Ele nos ama com todas as falhas que nós temos. E nós temos, mas Ele nos ama. E eu te peço, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Tu és o início, o meio e o fim da nossa fé. Pai, eu rogo a Ti, dai-nos fé. Fortalece a fé dos Teus filhos, meu Pai. Senhor, só Tu és a salvação. Para quem nós iremos, Senhor? A Tua palavra diz isso. Não nos deixa, Senhor, a gente se desviar do caminho estreito e querer ir para o caminho largo. Não é esse o nosso lugar. E eu te peço, Jesus, traz os Teus filhos, que estão, Senhor, se perdendo, se desviando, Senhor, para um caminho que não é o Teu. Pai, pela Tua misericórdia, eu te peço, traz seus filhos de volta. Assim como um pai pega uma criança pequena e tira ela de perto do perigo, eu te peço, Jesus, pega nossos irmãos, esses irmãos, traz eles para o Teu caminho e conduz os que já estão no caminho estreito, para que a nossa fé seja perseverante, para que nós possamos resistir nos dias maus, Senhor, sabendo que Tu és por nós, e a Tua palavra diz, se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Mas que nós possamos estar vivendo uma fé verdadeira, meu Pai, uma fé sem falsidade, uma fé, Senhor, onde nós o adoramos pelo que o Senhor é e não pelo que o Senhor pode fazer. Que nós estamos contigo por obediência, porque Tu és o amor, Senhor. Tu és o único caminho. E não porque aqui do Senhor vai nos dar aquilo que nós desejamos, mas que nossos corações, Senhor, estejam abertos diante do Espírito Santo para entender que a maior riqueza o Senhor já nos deu, que é a nossa salvação. Louvado seja Teu santo nome, Senhor Jesus. Glorificado seja o Teu nome, que todo joelho se dobre, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso. Glória a Deus, irmão. Não deixe de agradecer. Minha vida se
pode abrir seus lábios e declarar isso? Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Queridos, essa palavra é poderosa sobre a nossa vida. Quando nós a entendemos, ela nos dá força, nos impulsiona a caminhar e tendo a certeza que Deus é conosco. Mesmo que as lutas aqui fora estejam sempre constantes na nossa vida, você entende que aqui dentro tem uma fé que é sobrenatural. É interessante que a gente precisa sempre ter isso, essa convicção dentro de nós. Deus não prometeu falar com você todo dia, mas Ele prometeu estar com você todos os dias. Muitas vezes a gente não ouve Deus todos os dias, mas a gente tem a certeza que Ele está comigo todos os dias. Por isso que você tem que ter fé, acreditar e entender que esta palavra faz a diferença sobre a nossa vida. Porque as pessoas querem que você seja analfabeto espiritual. Por isso que as pessoas também não investem na educação no Brasil. Porque a pessoa, se ela for uma pessoa culta, elas vão atrás dos seus direitos. E se as pessoas têm conhecimento, vão lutar pelos seus direitos, sim ou não? Agora olha só, o que eu tenho aqui na mão? O que eu tenho aqui na mão? A palavra de Deus. Eu tenho uma Bíblia, sim ou não? Mas o que tem aqui? A Bíblia é dividida em quantas partes? 2. Quais são? O Velho e o Novo Testamento. O que é um testamento? O que é um testamento, gente? É uma herança. Alguém que deixou uma herança. Você não sabe nem da herança que tem. Se você não tem conhecimento da herança que você tem, você vai ser roubado daquilo que o pai deixou para você. Se alguém pergunta, ela falou aqui, irmã, quem é Paulo? A pessoa, Paulo, como é que é? Se você não tem conhecimento da herança que Deus deixou para você, você não vai usufruir nunca daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Você só pode usufruir daquilo que o Pai deixou para você, você tendo conhecimento daquilo que é seu direito. Você só pode ir atrás daquilo que é seu direito, você tendo conhecimento. Mas a gente não quer estudar, a gente não quer aprofundar. Não, isso é religião, isso é igreja, não, isso é idolatria. Não, irmão, é direito seu, é herança nossa. E você precisa conhecer aquilo que é direito seu. Por isso que está sendo pregado com ousadia, com intrepidez, porque Ele é nosso Pai. E sendo nosso Pai, mesmo assim, a gente ainda errando. Tem um filho pródigo, não é? Que foi lá e disse, me dá a herança que me cabe. Saiu, foi lá. A gente faz assim, quer ir lá, quer gastar. E o pai ainda estava esperando o filho voltar. Tinha boi cevado, tinha aliança nova, tinha roupa nova, estava tudo preparado, porque o pai já estava de braços abertos esperando o filho. Sabe o que isso corresponde? O nosso pai não desiste de nós. O nosso pai sempre está de braços abertos, dizendo, eu tenho esperança em você, meu filho, eu te amo, você é alguém que eu confio em você. Eu quero orar pela tua vida. Ela orou aqui, mas eu sei que há pessoas que muitas vezes se sentem assim isoladas. Há pessoas que pensam assim, não sou amado, Deus não me compreende, não, eu passo muita luta na minha vida, é muita adversidade. Eu quero orar por você. Você quer sentir o toque, o abraço do Senhor na sua vida. Você que precisa desse cuidado do Senhor, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Vem aqui à frente. Os pastores, obreiros aqui, vem sobre esta palavra. Eu quero te dizer, você é amado de Deus. Talvez o inimigo soprou sobre o teu ouvido dizendo assim, não, você só passa luta, você só passa adversidade, você só enfrenta problema. Não, eu quero te dizer, Deus é contigo. Deus é na tua vida. Esses problemas vão passar, essas lutas você vai vencer, mas é no Senhor. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Vem aqui na frente, eu quero te dar um abraço. Eu quero aqui te dar um abraço em nome de Jesus. Sai do seu lugar, vem aqui. Eu quero te dizer que o Senhor te ama.
Eu quero te dizer que o Senhor é sobre a tua vida. Você muitas vezes ora e diz: não, pastor, parece que eu nasci para sofrer, parece que eu enfrentei adversidades na minha vida o tempo todo. O senhor não está entendendo? Não, estou entendendo sim. Mas você precisa entender que você precisa transformar essas suas adversidades em conquista. Deus te fez vencedor, para que você compreenda que Deus é contigo, e Deus vai mudar a sua sorte, em nome de Jesus. Deus vai mudar a tua sorte, e o nome dele vai ser glorificado, quando você entender a herança que ele tem sobre você. Coloque a mão sobre o seu coração, coloque a mão sobre o seu coração. Vamos orar nesta hora, em nome de Jesus. Vamos orar. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar por você, eu quero orar por você. Eu quero te dar um abraço, meu amigo. Eu quero te dar um abraço, e uma dessas pessoas é você. Eu quero te dizer que você é um vencedor. Eu não sei quais são as lutas e as adversidades que você tem passado. E eu quero te dizer, muitas adversidades que a gente enfrenta, a gente olha e pensa até em desistir. Mas Deus manda te dizer, você vai dar a volta por cima. Deus te ama. Tem hora que a gente olha assim e fala: meu Deus, parece que eu estou num redemoinho, numa situação que eu não enxergo saída. Mas Deus manda falar para você, não é para você desistir não. Essa palavra mexe com a gente, por isso que ela vai na alma, juntas e medulas, a ponto de discernir os pensamentos e a intenção do coração. Muitas vezes a gente está aqui no culto e a gente fala assim: faltou falar meu nome, parece que é para mim. E a gente, essa pessoa nem me conhece. Mas é por quê? Porque vai lá na nossa alma, e o Senhor te conhece. Deus não te gerou por acaso. E eu quero orar por você. Pai, aqui estamos, e o Senhor conhece cada coração que aqui está, cada vida que aqui se encontra, e o Senhor nos ama. O Senhor só pode formar bons marinheiros com ventos fortes. Todo vento forte é para o Senhor formar bons marinheiros, e todo vento forte que nós estamos passando é porque o Senhor está nos ensinando a permanecer de pé. E através dessa palavra, o Senhor está nos ensinando que nós podemos confiar. Assim como o Senhor citou aqui no final, Pai, sobre Pedro, que ele andou sobre as águas, e ele olhou para aquela tempestade, para aquele vento, e ele ia afundando, mas o Senhor estava perto dele, estendeu a mão. O Senhor também está nos estendendo a mão nesta manhã. O Senhor está puxando muita gente para fora hoje, porque a sua palavra nos sustenta, a sua palavra nos põe de pé, a sua palavra nos mantém firmes, a sua palavra é quem nos guia, a tua palavra é quem nos direciona, e é essa palavra que nós queremos declarar, Pai. Assim como também Pedro disse naquela pescaria, quando ele não pescou nada, ele disse: é sobre a tua palavra que eu vou lançar as minhas redes. Sobre esta palavra, Pai, que nós vamos lançar a nossa fé. É sobre esta palavra que eu vou lançar a minha busca diante de Ti. É sobre esta palavra que eu vou colocar a minha esperança. É sobre esta palavra que eu coloco a minha dedicação diante do Senhor. Pai, que eu possa a cada dia caminhar sobre esta palavra. Tira de mim toda tristeza, tira de mim toda insegurança, tira de mim toda tribulação, tira de mim todo pensamento que não provém de Ti. Todo pensamento que possa vir contra a nossa vida, caia por terra. Eu declaro, Senhor, que o Senhor possa mudar a nossa sorte e o Teu nome ser glorificado. Eu declaro, Espírito Santo, muda a nossa história a cada dia, em nome de Jesus. Nunca pare de adorar. Libera palavras, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Você pode aplaudir ao Senhor? Tome o seu assento. Estava ali conversando com Eliésio, falando,
ela bate na gente com toalha molhada, né? Não deixa nem marcas. Ela vai batendo e sorrindo. Né, gente? Pá, né? Vocês estão me entendendo? Né? Pá. Aí você sai daqui só olhando, os hematomas vai ficando só por dentro. Aí você sai, ai, por que é isso? Porque a gente entende que essa palavra é maravilhosa, né, pessoal? Isso é maravilhoso.